Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do início da disputa pela presidência da Câmara em 2025, hein? O Lira já começou esse processo, já fez um acordo com o Bolsonaro. Olha que coisa bacana. É verdade que o Lira está querendo também o apoio do PT, mas o primeiro lado que ele procurou foi o lado do Bolsonaro, porque, lógico, ele sabe onde é que tem o apoio, né? Ele sabe quem tem apoio de verdade, né? O Lula é um governo moribundo, tá aí até 2026, o que tudo indica, se não cair antes por impeachment, mas o fato é que ninguém apoia o governo Lula, ninguém quer botar o seu nome do lado do governo Lula, né? Então o Lira começou com isso e começou pelo lado do Bolsonaro. Ele vai tentar convencer o Lula também a entrar nessa, né? Será que vai conseguir? Vamos entender como é que está esse negócio aqui e a grande importância do presidente da Câmara, né? Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Peter põe perfume na barba em vez do pescoço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daqui, olha só, o Lira deu a largada no acordo com os bolsonaristas, com os deputados do Bolsonaro, com o Bolsonaro em si. Ele se encontrou com o Bolsonaro para isso, né? Aqui, ó, Lira, o plano de Lira e Bolsonaro. O Lira queria colocar o colega Elmar Nascimento da União Brasil da Bahia como seu sucessor, mas teve muita resistência, né? Em vários segmentos. Agora ele encontrou acordo num consórcio que ainda é sob sua influência. Ele ainda quer botar um outro, vai ser outra pessoa, não vai ser mais o Elmar Nascimento, mas ele quer botar outra pessoa sob sua influência. E ele entrou em contato com a bancada superpartidária do agronegócio da casa, que realmente tem muitos deputados ligados a isso. Só que essa bancada é do Bolsonaro. O Bolsonaro é que controla a maior parte do pessoal, o pessoal apoia o Bolsonaro. Então, ele acaba entregando a Câmara ao ex-presidente Bolsonaro. A Frente Parlamentar da Agricultura, com 200 deputados, quase metade da Câmara, deve lançar o jovem deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, um candidato do partido do Lira, mas também ligado a Bolsonaro, que é muito amigo do pai dele, o Abelardo Lupion. Ou seja, a gente tem tudo para ter, ano que vem, na presidência da Câmara, alguém ligado a Bolsonaro, alguém da oposição. E caso Lupion seja eleito, o Palácio trabalha com as candidaturas de Marcos Pereira, do Republicanos, e Antônio Brito, do PSD do Bahia. Nenhum dos dois tem chance, tá? Se o Lira fizer o acordo direitinho, a verdade é essa. Eu não gosto do Lira, você não gosta do Lira, ninguém gosta do Lira aqui fora, mas dentro da Câmara dos Deputados, entre os deputados lá, o pessoal tem o Lira em alta conta, né? E são eles que votam, não é a gente que vota. Então, o fato é o Lira tem um peso muito grande. Juntando com o Bolsonaro, juntando a Frente Parlamentar da Agricultura, conseguem ganhar com facilidade, né? E aí, qual que é o problema que o pessoal está vendo aqui? Ó? O Lira está fazendo uma aliança com o PL que pode inviabilizar o governo Lula, né? Por quê? Porque no início do governo Lula, o Lula apoiou o Lira, né? Então o Lira, em tese, na teoria, era da base do governo Lula. Agora, era aquela base muito frágil, né? Porque a gente falou, aliás, toda a base do governo Lula é muito frágil, né? Desde que o Lula foi proibido de pagar mensalão para os deputados, ele nunca mais teve base de verdade, né? Ninguém quer se associar ao Lula, é o que eu falo. O Lula é um pinguço corrupto, ninguém quer ficar na foto com o cara. Então, qual que é o problema agora? O problema agora é que a gente está indo disso para o outro extremo, que é o Pedro Lupion, que é um cara que é abertamente favorável a Bolsonaro, né? Esse tipo de gente pode ajudar, por exemplo, num processo de impeachment contra o Lula, né? A gente já viu que a Câmara já tem um monte de gente que não gosta do Lula. Então, para fazer o impeachment do Lula, falta muito pouco nessa história. Aqui, ó. Se as conversas entre Arthur Lira e parlamentares do PL e do Centrão avançarem e evoluírem para uma aliança, o governo Lula pode se tornar praticamente inviável, né? O governo Lula era inviável desde o início. Eu nunca entendi essa ideia do pessoal de lançar um candidato corrupto, pinguço, socialista e idiota como Lula, né? Sempre, já era inviável no início disso daí. No momento que ele lançou a candidatura dele, já era um governo inviável, né? Mas por algum motivo as pessoas votaram no Lula, né? E o que está acontecendo é isso daí. O que o Lula pode fazer? O Lula pode trazer o Marcos Pereira. O Marcos Pereira é aquele cara que é do Republicanos, né? Marcos Pereira é do Republicanos, mas é um cara socialista, um cara sossa, né? Lembra? A base do Bolsonaro, né? Tanto o PL, até o PL tem um monte de deputados antigos que eram sócios pra caramba. O PP, o Republicanos e
os outros partidos da base também, tem um monte de socialista ali. Esse cara é do Republicanos, mas ele não é ligado a Bolsonaro, ao contrário, ele não gosta do Bolsonaro, ele é de esquerda. Só que qual que é o problema desse cara, né? Justamente isso. Se o Lira fechar do outro lado, havia a possibilidade também do Lira compor com ele, mas o Lira não quer compor com esse cara. Então, no final das contas, vamos ficar nessa situação. O mais provável é o PL e o Lira e o Centrão apoiando o Pedro Lupion, e a esquerda e o Lula apoiando o Marcos Pereira. Vai ser uma lavada, meu amigo. É o que o pessoal está falando aqui, eu concordo com eles. Vai inviabilizar qualquer coisa no governo Lula. Detalhe, o governo Lula já está inviável hoje, ele não consegue passar mais nada, né? Conseguiu passar algumas coisas lá no primeiro ano do governo que o pessoal era coisas que o Congresso queria também. Mas das coisas que só o Lula queria, que era pauta só do Lula, só da esquerda, não passou nada nem no primeiro ano, tá? Por exemplo, aquilo que eu explico para vocês, o pessoal critica muito, não, cadê os deputados de direito, coisa e tal? Eu falo para vocês, não tem jeito, as matérias que forem de interesse dos deputados, eles vão votar, gente, não interessa, a gente não importa mais. Você, otário, votou no cara, agora não importa mais. Mas o fato dele ser de direita tem importância sim, ele vai votar contra o Lula. Então, por exemplo, todo o pacote da democracia do Renan Calheiros, nada disso foi votado. Por que não foi votado? Porque não tinha voto, né? O pessoal da direita não ia aprovar aquela monstruosidade. Guarda Nacional Republicana que o Lula queria fazer, aliás, fazendo para parte desse pacote também, não foi votado. PL das fake news, que o pessoal queria muito e coisa e tal, não foi votado também. Por que não foi votado? Porque não tinha voto. Né? É o que eu falo para vocês. A única coisa que o governo Lula consegue aprovar, infelizmente, eu acho um erro, acho um absurdo, é aumento de imposto. Por quê? Porque os deputados estão cagando pra gente, né? Não se importam com o povo brasileiro, os otários aqui só servem na hora de votar mesmo, aí eles vão lá e aprovam aumento de impostos para eles, né? Porque eles vão ganhar, né? Ah, eu vou ter mais fundo para fazer obrinha na minha área e não sei o que lá. Então, essa é a tristeza da coisa, né? Então, é o ideal? Não, não é o ideal, mas é melhor do que não ter nada. O pessoal que está com essa história aí de não, vamos deixar para lá então, não vamos votar não e coisa e tal, vai entrar um congresso, se fizerem isso, se ninguém for votar, vai entrar um congresso de esquerda, aí, meu amigo, aí a gente fudeu completamente, né? Aí o Lula implementa a Venezuela aqui rapidamente, tá doido para fazer isso, tá quase conseguindo, só ele e o STF, se tiver o Congresso do lado, aí já era mesmo. Agora, nesses 2 últimos anos do governo Lula, se realmente conseguir emplacar o Pedro Lupion, seria ótimo para o Bolsonaro, tá? O cara vai impedir qualquer votação do governo? Não, não vai. Ele vai adotar uma postura razoável, vai adotar uma postura conciliatória. E, de novo, o que for de interesse dos deputados também vai passar, meu amigo, porque é tudo uma cambada de filho da puta, não estão nem aí para você. Mas, sendo deputado de direita, pelo menos o projeto de poder do Lula, o projeto venezuelano de poder do Lula não passa. E isso é o máximo que a gente pode esperar nesses 4 anos, né? Agora 2026 está chegando aí a história muda, aí vai ser outra história nisso daí, né? Vamos torcer para isso dar certo, tá? Esse planejamento está acontecendo, o Lira já está conversando com o Bolsonaro sobre isso, o Bolsonaro já avisou ao Marcos Pereira que vai apoiar o candidato do Lira. O Marcos Pereira, ele ainda espera arrebanhar alguns votos entre o pessoal bolsonarista, o pessoal da agricultura e coisa e tal, porque ele também tem ligação com esse pessoal, né? Mas não vai conseguir muita coisa não. Se o Lira estiver do lado com nome bom e apoio do Bolsonaro, meu amigo, não vai ter para ninguém, tá? O Marcos Pereira pode ficar com o Lula ali, vai conseguir os votos do Lula, da esquerda e coisa e tal, mas mais do que isso não vai conseguir. Então a situação tá boa, tá pintando uma boa eleição. Essa eleição vai acontecer em fevereiro de 2025, tá longe ainda. Mas agora, meu amigo, a verdade é a seguinte, a gente tá em junho, né? Acabando junho, vai ter julho, é recesso na Câmara. Depois que eles voltarem no recesso, vão voltar já em ritmo de eleição. Então vai ser a eleição esse ano, aí depois disso já vai ser a eleição para o presidente da Câmara, já vai estar todo mundo em cima disso daí, né? No final das contas, agora só 2025 mesmo, e pode estar muito pior para o Lula. Dependendo da economia, aquilo que eu falei. Dependendo da economia, a gente já coloca o impeachment do Lula. Daí a importância da manifestação agora, dia 9, lá em São Paulo. Infelizmente eu não vou poder participar, mas quem puder participar, recomendo muito, vai muita gente nisso daí. É importante a gente mostrar força e pedir o impeachment do Lula. Tá na hora de começar essa jogada. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.